Hoje a gente vai falar do fatídico evento que proíbe que Moisés entre na terra de Israel, como um castigo por seus atos. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Como professor de Kabbalah, de Bíblia hebraica, talvez uma das perguntas que meus alunos mais me fazem é por que Deus decretou que Moisés ia ter que morrer no deserto e não ia poder entrar na terra de Israel. Esse episódio é narrado na porção dessa semana, Hukat, e é conhecido como o episódio das Águas da Discórdia. Basicamente, ele acontece do seguinte modo. Depois de 40 anos andando pelo deserto, às vésperas de entrar na terra de Israel, o povo se encontra sem água. E, como de costume, vai reclamar com Moisés. Este, por sua vez, clama a Deus, que lhe ordena para falar com uma pedra, para que ela dê a água que o povo precisa. Irritado, Moisés se dirige ao povo e fala algo como: "Ouçam, seus rebeldes, tiraremos água dessa pedra para vocês." Dito isso, ele bate 2 vezes com o cajado na pedra, a água brota, o povo sacia a sede, mas Moisés é castigado e impedido de entrar na terra de Israel. A pergunta que as pessoas fazem é: por que um castigo tão duro? Uma centena de gerações de eruditos da Torá abordaram esse assunto, obviamente, e deram seus comentários sobre a passagem. Então, não serei eu, obviamente, a dar a resposta, né? Mas eu gostaria de talvez pelo menos compartilhar algumas visões sobre essa passagem. Qual é a lição que a gente pode talvez derivar desse enigmático relato da Torá? A maior parte dos comentaristas vai na linha para explicar que o grande erro de Moisés foi bater na pedra em vez de falar com ela, como lhe tinha sido ordenado. Esse ato, dizem esses comentaristas, teria sido resultado da sua ira com o povo e seria uma atitude detestável para uma pessoa da estatura espiritual de Moisés. Isso explicaria o duro castigo. No entanto, comentaristas como Narmânides, o Ramban, e eu estou no mesmo grupo que ele nesse sentido, dizem que essa dificilmente pode ser uma justificativa plausível. Houve outros exemplos na Torá, e vários deles, em que Moisés fica bastante irritado e faz coisas que podem ser consideradas até muito mais graves do que golpear uma pedra. Por exemplo, Moisés quebra as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus, e lá a gente não vê castigo nenhum. Então, se nenhum castigo foi decretado naqueles casos mais graves, por que agora com a pedra seria o caso? Tendo essa segunda leitura do texto em mente, o erro de Moisés teria sido outro, um erro que a Kabbalah teria que considerar importantíssimo evitar, tanto para meros mortais, bem como, em especial, para pessoas como Moisés. E a resposta sugerida é a influência do ego. Se Moisés ficasse apenas irritado, e batesse na pedra, nada demais aconteceria. A ira é um atributo divino e, portanto, saudável do ponto de vista da Kabbalah. Mas o problema foi que no momento de ira, ao se dirigir ao povo, Moisés disse: "Tiraremos água dessa pedra para vocês." As palavras parecem indicar que Moisés e Deus estavam atuando em parceria, e que Moisés era quem estava realmente fazendo o milagre ao lado de Deus. O grande erro, pela luz da Kabbalah, é o líder assumir as suas realizações como parte da sua identidade. O erro aqui estaria consistindo em o líder atribuir as suas obras a ele mesmo. Moisés errou ao não perceber, ou se lembrar, de que o milagre ocorrera por causa da identidade coletiva do povo, e por causa do relacionamento que esse povo tinha com Deus, e não por causa dele, Moisés. Erra o líder que não percebe que o sucesso só acontece por causa da ação do grupo liderado, e por fatores dispostos pela vida, mas não por causa da magnanimidade, digamos, pessoal do líder. Então o que teria acontecido aqui com Moisés, que é um dos mais humildes do homem, se não o mais, é que ele teria tido um relapso quanto ao seu ego. E nesse sentido ele teria incluído Deus na sua ira, falando: "Nós vamos tirar a água para você." Então nesse momento ele tanto se põe como coparticipador do milagre, como atribui um atributo para Deus, dizendo que Deus também está com ira, quando ele não pode afirmar isso ou fazer isso. E aí acho que faz mais sentido essa explicação. De novo, não que a ira seja um problema. A ira é um atributo divino, portanto é um atributo humano e nós podemos ficar irados. Isso não tiraria Moisés da terra de Israel, mas sim a explicação passada aqui. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.